Um dia, alguns anos atrás, uma das minhas fontes de leitura de mangás morreu. Levou uns 6 meses para ela voltar à atividade. E eu não tinha o que fazer, então eu comecei a procurar outras fontes de leitura para meu próprio entretenimento, para gastar meu tempo, certo? E eu acabei encontrando, ou reencontrando uma fonte, uma batata, que eu usava anteriormente e acabei parando de usar quando ela morreu. Mas ao voltar essa batata, eu descobri que ela tinha mudado um pouco. Ela não estava mais com mangás. Ainda tinha alguns, mas a maior parte agora era de manhwas e manhwa. Que são? Manhwa é o quadrinho coreano, enquanto manhwa é o chinês. Eu nunca cheguei a ler muito desse tipo de obra. Eu tinha, na verdade, algumas edições de obras lançadas pela semi-extinta Conrad, que lançou perto do fim de sua vida alguns manhwas. Eu cheguei a comprar eles. E eu tinha um manhwa, ou seja, um chinês que foi lançado pela Panini. Mas nunca fui de ler muito. Então, nessa outra fonte, como era a única que eu tinha achado disponível, eu resolvi começar a usar ela para ler, para ver essa nova possível fonte de leitura que eu tinha na minha frente. E eu comecei a procurar pelos mais lidos. Bom, eu notei, quando eu abri essa lista dos mais populares, que a maior parte eram manhwas, ou seja, coreanos, que tinham como tema shoujo ou josei, ou seja, histórias voltadas principalmente para garotas ou mulheres. E eu nunca fui necessariamente contra esse tipo de história. Eu cheguei a ler alguns shoujos. Mas se fosse para escolher entre shoujo e shonen, eu vou tender ao shonen porque eu prefiro histórias desse tipo, tá? Mas eu cheguei a ler bastante shoujos e eu acho bons. Existem melhores e piores. E eu não posso negar que eu chorei em algumas histórias. Por exemplo, Fruit Basket, que é muito bom. E eu acho bom ver essa história de amorzinho, eventualmente, quando você quer passar o tempo. Porque é mais leve e é divertido de ver. Eu acho bom, tá? Mesmo que for só para passar o tempo, você não vai perder nada. Além desse tipo de história. A não ser que você leia umas ruins, como por exemplo Lovely Complex, que me deixava puto direto com a personagem principal, o Hiromi, que eu ficava mais puto ainda com a personagem principal. Mas bem, é sempre bom pro meu coraçãozinho S2 ver umas amorzinhos dessa e ficar feliz, ver tudo ficar bom no final. Mas aí nos manhwas eu descobri um outro tipo de história shoujo, que é a história villainous, das vilãs. E esse tipo de história que é em personagem principal, uma vilã que foi ou reencarnada ou voltou no tempo pra resolver ou pra refazer a sua vida e não chegar ao final triste que a vilã sempre tem. Normalmente, ela era ou é uma vilã de uma novel ou um quadrinho que a pessoa no mundo, entre aspas, real, original, tava lendo ou jogando antes de reencarnar, ou seja, a velha plot de Sekai, ou a vilã voltou no tempo depois de ser traída e morta em praça pública e ela vai refazer os seus passos e tentar evitar o final bad. Mas por vezes essa vilã era incompreendida ou era forçada a fazer esses atos errados por causa de um vilão real, uma vilã real, teme que é o verdadeiro inimigo escondido nas sombras e não sei o que. Ou ela tinha uma vida difícil e acaba tendo essas atitudes porque é só o que ela sabia fazer na vida. E essa história que eu tô tratando hoje, que se chama Villains Are Destined to Die, é dessa última categoria. Vou detalhar um pouco a história dessa obra. Uma fulana coreana que é bastarda de uma família rica, sempre foi tratada como lixo por um dos irmãos, e negligenciada pelo pai e pelo irmão mais velho, e isso faz com que ela acaba tentando evitar a família, e tentar escapar dessa situação opressora. E como ela faz isso? Ela faz de tudo para se formar o mais rápido possível no colégio, entrar numa boa faculdade e usar isso para se separar da família, para morar longe dessa casa opressora. Quando ela finalmente consegue isso, ela tem dificuldades, porque a casa dela é ruim, a situação é difícil, mas tudo bem. Um dia, quando ela tá passando o tempo, pouco tempo que ela tem livre, ela começa a jogar um joguinho Otome. O que é um jogo Otome? É um jogo onde você joga como uma menina, né, uma garota ou uma mulher, e que tem que conquistar um certo número de personagens masculinos. E esses personagens não necessariamente estão com foco em romance. Pode ser um familiar que você tem que conquistar, etc. Na história do jogo que ela estava jogando, a personagem principal, ou seja, a heroína, é a filha do Duque, que foi descoberta depois de anos
desaparecida, e ela deve se reaproximar da família depois de todos esses anos. Além dos outros male leads, né? Além dos outros alvos, que são romances que ela pode desenvolver durante o jogo. Ou seja, nesse jogo Otome que ela tá jogando, tinham 5 personagens alvos, 5 male leads, os targets, sendo 2 deles irmãos e 3 possíveis romances que a heroína podia ter. Então a moça, né, a coreana, termina o jogo principal capturando todos os alvos que precisava e finalizando a história principal da heroína no jogo, com todas as possíveis escolhas que podem ser feitas. E ela habilita então o modo Hardcore Ultimate do jogo, que é jogar o jogo e conquistar algum dos personagens usando a personagem vilã da história original. Quem é a personagem vilã? Ela é irmã adotada pelo Duke e ela é vilã. Ela é a pessoa que na história principal da heroína tenta de tudo pra fazer a vida dela um inferno. Atrapalhar as conquistas, né? Atrapalhar a vida dessa heroína. Então, quando você terminar o modo hardcore, você vai ver o verdadeiro final da história. E aí, como a personagem principal, né? A coreana original, tá tentando gastar tempo, ela resolve tentar jogar o modo hardcore. Mas o modo hardcore é muito difícil, de verdade. Dark Souls dos jogos do Tommy. E por que é tão difícil? Porque ela morre em praticamente qualquer escolha que ela faça errada. Quando você joga um jogo Tommy, quando você faz uma escolha errada, o que acontece é que diminui o nível de interesse do personagem por você. Mas no modo hardcore, o que acontece é que você pode morrer. Por quê? Porque é o modo hardcore. Essa vilã é odiada pelos personagens, ou desprezada. E aí, todos os personagens iniciam com relacionamento 0% de interesse nela, ou até negativo em alguns casos. Então qualquer frase ou qualquer atitude errada, ela vai para a vala na hora. Então isso acaba frustrando a coreana que tá jogando o jogo, porque ela tem vários game overs e não sabe como fazer. Ela tem que ficar reiniciando toda hora. Ela vara a noite jogando isso e acaba capotando em cima do celular. E o que aconteceu? Ela entrou no jogo. Obviamente não como heroína, como a vilã, que é aquela odiada, desprezada por todas e negligenciada pelo próprio pai adotivo. E qual é o background? Qual é a história que essa vilã tem? Ela foi adotada pelo pai quando criança, que é o Duque. O Duque é o chefe da família mais rica do Império e de mais posses, sem contar, né, sem considerar a família imperial. E aí ela foi encontrada na rua, mendigando, pedindo esmola, né, pelo Duque, que resolveu levar ela pra casa. E por que o Duque resolveu tomar essa atitude? Simples, ela tinha um cabelo rosado, que lembrava a filha real do Duque, que foi perdida, que se perdeu durante uma festividade há alguns anos. Então ele resolveu pegar essa mendiga de rua pra criar, pra compensar esse buraco na família dele, entre aspas. Só que com a idade, o cabelo dessa personagem começou a mudar de cor, ele ficou mais escuro. E aí ele começou a negligenciar a órfã. E com isso, né, ela começou a se comportar mal, começou a gastar mais dinheiro e causar mais necessidades. E aí a família começou a negligenciá-la mais ainda. E aí virou um ciclo. E essa é a história, esse é o background, entre aspas, da vilã que ela tá vivendo agora, né, que ela entrou. E ela sabe, né, a coreana que entrou no corpo sabe que existe um prazo, que até a vinda da heroína, essa vilã tem que conquistar pelo menos um dos alvos, qualquer um deles, para que ela aí chegue ao game over, não morta, e se livrar de tudo que é o destino dela, para chegar ao game over, para chegar ao fim de jogo, sem morrer, finalmente se livrar desse problema, sem encontrar o destino tenso, que é o destino invariável, em qualquer que seja a rota que a heroína tome, a vilã tá destinada a morrer. Daí que vem o título da história. Eu não vou detalhar muito porque eu acho que vale a pena a leitura. Mas na hora que eu comecei a ler, eu fiquei viciado. Porque sempre eu tive um interesse em histórias de vinganças. Meu gosto de mangás tem Berserk como um dos principais, um que eu mais gosto. Além de outros que tem essa temática. Então eu sempre gostei bastante desse tipo de história. Só que no Coreia o mangá é um pouco diferente. Eles têm um drama muito mais intenso. Eu não sei se vocês lembram, antigamente teve um pico de interesse em K-dramas. E eu nunca cheguei a entender por que até algum tempo atrás, quando eu comecei a ler esses manhwas coreanos. Eles têm umas histórias muito dramáticas, às vezes com umas coisas extremas, que você fica pensando, nossa, que impactante, por que o autor colocou isso aqui? Às vezes parece que ele colocou só pelo shock value, só pra te deixar impressionado, e aumentar o grau de dó que você tem da personagem que a gente tá acompanhando. E aí, isso pode ser ruim se você tiver estômago fraco, mas eu acho interessante porque dá uma ênfase às motivações do personagem, principalmente nesses manhwas shoujo.
nessa história em específico, nessa obra, a gente logo nos primeiros capítulos vê um sofrimento, entre aspas, escondido da história principal da heroína, ao qual a vilã tá submetida. Adicionado a isso, a gente tem o fato de que tanto a coreana original, né, a alma que entrou no corpo da vilã, quanto a vilã, se encontram numa situação semelhante. Elas foram adotadas por uma família ultra rica, mas é negligenciada pelo pai e o irmão primogênito e maltratada pelo segundo irmão. Isso escorre, ou seja, é uma referência que os patrões dão aos criados, fazendo com que os criados acabam maltratando ela e negligenciando ela. O que é uma vergonha, porque uma filha de um duque, que mesmo que seja adotada agora uma nobre, ser tratada como menos pelos criados, que não são nobres, é uma vergonha para a família. Então é interessante, tem todo esse jogo por trás da história. As duas personagens são semelhantes, elas sofrem mais ou menos de maneiras parecidas, e isso afeta a vida delas de uma forma em que, mesmo que a alma da Coreia não tenha sofrido o que a vilã sofreu, entre aspas, ela entende o sofrimento, ela sente o sofrimento que a vilã passou. E isso é interessante, eu acho, pelo menos interessante. O legal é ver como a personagem principal, a vilã, lida com essa situação extremamente opressora e negativa que ela está submetida. Ela devolve aos seus opressores da única forma possível, esfregando na cara deles como ela está sofrendo, ou como as atitudes dele acabaram tornando ela essa pessoa amargurada e deslocada deles. E eu tenho um amor, uma paixão por esse tipo de situação, onde a personagem fica jogando na cara dos outros como eles, ou como o erro deles, acabou forçando a situação que a gente está agora. E como as reações e os comportamentos geraram esse estranhamento entre esses personagens. É uma catarse simples, mas eu acho que é extremamente eficaz em te deixar satisfeito com as reações, com as relações entre os personagens. Que é interessante mostrar como você, achando que a negligência é uma coisa fraca, mas tem essas repercussões extremas. E eu não tenho mais palavras, você deveria ler Villains are Destined to Die, que é uma história interessante. E eu vim escrever esse vídeo exatamente porque há mais ou menos 2 meses atrás eu descobri que ia ser lançada uma edição física desse manhwa nos Estados Unidos. E eu acabei comprando, e chegou exatamente ontem aqui, quando eu resolvi escrever e gravar esse vídeo, chegou a edição física, e aí eu fiquei empolgado, eu resolvi fazer esse vídeo para falar sobre essa história. E aí semana passada, ou retrasada, eu ainda descobri que foi licenciado nessa história para uma versão brasileira pela editora New Pop, que é lançam manhwas por aqui, quadrinhos coreanos. O que me deu a esperança de que um dia, quem sabe, lançassem mais obras desse tipo pelo lado de cá. Tanto manhwas coreano quanto manhwa chinês, aqui no Rue. E quem sabe outras histórias melhores, ou tão boas quanto ou até melhores, como Kill the Villains, também fossem lançadas por aqui. Essa obra, Villains are Destined to Die, é lançada semanalmente pela Tapas. Tapas é uma editora especializada em webcomics, que lança alguns manhwas e às vezes até umas novels em que a webcomics são baseadas. Se você quiser, você pode ler por lá, pagando o preço, entre aspas, que eles têm para ler cada capítulo, ou você pode comprar a edição brasileira que está em pré-venda agora com um bom desconto. E quem sabe, um dia, alguma editora lance uma versão brasileira de leitor online de webcomic e eu seja finalmente um gordo feliz. Eu sei que parece extremamente consumer, ou seja, um consumidor descerebrado que eu acabei de falar, mas eu sou do tipo de pessoa que acredita que bons trabalhos devem ser recompensados. Então, vale a pena comprar uma obra que eu acho que foi bem feita. E se isso abrir um maior interesse no mercado desse tipo de obra, ou seja, de quadrinhos coreanos, manhwas, tanto melhor. E quem sabe isso também aumente o interesse em lançar novels desse tipo de histórias, como foi o caso de Solo Leveling, que é lançado pela New Pop, tanto o manhwa quanto a novel em que ele é baseado. E o objetivo do meu canal é aumentar o interesse nesse tipo de obras, para que elas sejam mais consumidas e aumenta a disponibilidade delas aqui no Brasil. Então por que não falar? Minha paixão por essa obra foi tão grande que eu cheguei até a ler a novel. E eu achei interessante. Não é perfeito, mas interessante. Diversas outras webcomics me fizeram, após ler o Mangu, que é uma adaptação da obra, ler a novel em que eles são baseados. E até comprar as novels para financiar, entre aspas, para dar um apoio financeiro ao autor, aos produtores dessa obra. Quem sabe atrair esse interesse em lançar novels para cá, mesmo que fosse em formato só digital. E eu, como bom consumer, compraria essas novels. Quem sabe um dia.